Meus irmãos, pode se assentar? Eles saíram animados hoje, né? Derrubar a igreja lá. Meus irmãos, deixa eu trazer umas informações aqui, porque daí no final a gente ora e não fica atrapalhando, né, aquilo que Deus quer e vai fazer. Então hoje e amanhã, praticamente é o último dia que nós temos para você dar o seu nome, para você adquirir o seu material didático para o nosso simpósio aí. Gente, o que está acontecendo com aquelas crianças lá, hein? Pai das luzes. Pelo amor de Deus. Isso. Meu Deus, nunca saíram tão agitados desse jeito. Então, é o último final de semana que antecede o nosso simpósio bíblico, tá bom? Então eu gostaria que os irmãos que ainda não deu o seu nome, você procure o irmão Marlon, tá? Procure o irmão Marlon, pode procurar o presbítero Maurílio também, os obreiros aqui da igreja, e você vai dar o seu nome para você ter nas suas mãos o material didático, tá bom? O nosso culto da quarta-feira, presta atenção nisso, vai ser mudado para quinta-feira, tá bom? E na quinta-feira, no nosso culto aqui, da Batalha Espiritual, o pastor Jodson vai pregar a palavra de Deus aqui, já quinta-feira que vem, tá bom? Na quarta-feira, eu tenho que buscá-los lá no aeroporto em Narita, tá bom? Então, como eu vou recepcionar lá, junto com o presbítero Maurílio, os pastores lá no aeroporto em Narita, então nós não temos o culto aqui na quarta-feira. O que eu vou fazer? Eu vou transferir esse culto para quinta-feira. O pastor Jodson já vai estar aqui, junto com o pastor Pablo, e ele vai dar uma palavra de Deus aqui para nós na quinta-feira, que vai ser muito show, muito bacana. E daí você já fica com gostinho de quero mais, e aí você já pode ligar para as pessoas e falar, porque você já ouviu, tá bom? Ah, pastor, eu já ouvi pela internet, mas ao vivo é diferente, né, meu irmão? Ao vivo é diferente, tá? Então, o culto não vai ser na quarta-feira nesta semana. Será na quinta-feira o nosso culto e o pastor Jodson vai ministrar a palavra de Deus aqui para nós na quinta-feira e no sábado já começa o nosso simpósio bíblico, tá bom? Gente, vai ser dias de muitos milagres aqui nessa casa. Vai ser dias de ensino, de palavra rema, palavra profética, de coisas assim tremendas que Deus vai fazer, tá bom? Então você procure aí, não deixe de acertar, não deixe de dar o seu nome para você adquirir o nosso material didático, tá? Então, me ajude, por favor. O culto não vai ser realizado na quarta-feira, vai ser na quinta-feira. Haja visto que nós vamos recepcionar os pastores, tá? Sempre tem alguém que vem e encontra a igreja fechada aí, tá? Então, os irmãos que não veio ontem, amanhã, o irmão Hélio vai avisar de novo, o irmão Maurílio vai avisar de novo aqui, para que os irmãos não cheguem aqui na quarta-feira e encontre aí a igreja de portas fechadas, tá bom? Assentado mesmo, irmãos, não há problema não. Eu quero ler um texto com vocês. O irmão Hélio falou comigo essa semana para mim ministrar hoje aqui para os irmãos. E toda vez que eu tenho a oportunidade de ministrar aqui nessa casa, eu me sinto muito honrado. Quando eu vou ministrar fora, eu fico muito contente. Mas quando eu vou ministrar aqui, na igreja que eu estou pastoreando, eu me sinto honrado. É mais do que contente. Por quê? Porque eu estou falando para as ovelhas queridas que Deus me deu, que Deus colocou debaixo do meu pastoreio. Uma coisa é você falar para um rebanho que você
não está pastoreando. Outra coisa é você falar para o seu rebanho. Eu tenho o prazer de ministrar a você e de abençoar a sua vida. Eu tenho um texto conhecidíssimo, mas eu vou falar esse texto de uma forma diferente e vou abordar como eu nunca abordei para você algo aqui nesse texto, tá bom? Vamos lá, livro de Neemias, coloca lá para mim, capítulo 1, a partir do verso 1. Vamos ler alguns versículos aqui nesse capítulo, que eu quero compartilhar em rápidas palavras algumas coisas aqui com vocês, tá? Você tem lá Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras e Neemias, tá bom? Fica na classe dos livros históricos da nossa Bíblia. Já está lá? Então vamos lá. Verso 1. 1, 2, 3. Próximo. Três. Agora, olha esse verso 4, ó. 1, 2, 3. Tá, agora vamos ler o verso 5. Muito bem, só até aí. Meus irmãos, quando a gente vai usar o livro de Neemias, a maioria dos pregadores, a gente fala sobre a reconstrução. Inclusive até os temas que a gente dá, né? Restaurando em tempos de crise. Eu tenho um que fala juntando os cacos da vida. Eu tenho outro, né? O que o diabo destrói, a mão de Deus reconstrói. A gente vai usando esses temas, porque fala de reconstrução, né? Então a gente aborda muito o lado administrativo, tem também batalha espiritual aqui, a forma que Deus direcionou esse grande homem de Deus. Mas hoje, eu não quero falar sobre a construção, eu quero falar sobre o comportamento de Neemias. Quero falar sobre algumas coisas que ele fez, algumas atitudes que ele tomou, quando ele foi informado que Jerusalém havia sido destruída, tá? Então, não fique aí achando que eu estou fora da hermenêutica. O pastor Claudemir está abordando algo que não está no livro. Está sim no livro, tá bom? Só que eu não quero falar sobre a reconstrução hoje, não. Eu quero falar sobre o comportamento dele, tá? Eu já trabalhei muito com vocês aqui, principalmente na batalha espiritual. Então os irmãos já conhecem esse livro, já conhecem a parte histórica dele, a parte teológica também, a parte da exegese desse livro, da hermenêutica desse livro. Eu acho que vocês conhecem aí de fio a pavio, né? Então, eu quero trabalhar mais com o comportamento desse homem. Quero mostrar para vocês algumas coisas assim, bem simples, bem legal, bem bacana, e a gente vai conversar um pouquinho aqui. Que horas que eu tenho aqui, Maurício? 8:55, tá bom? Então, em rápidas palavras, eu vou dar essa palavra aqui, porque esse culto aqui tem um propósito muito bom, e eu gosto muito disso, é de orar por imposição de mãos, e nós vamos abençoar a sua vida hoje aqui ainda. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você, tá bom? Eu confesso aos irmãos, a presença de Deus está aqui nessa casa. O Senhor está aqui e Ele vai fazer algo lindíssimo aqui hoje.
e a sua vida nunca mais será a mesma depois desta noite. Se você crê, pode dar um glória a Deus aí. Glória a Deus. Que bom. Se você nunca leu o livro de Neemias, é bom você ler. Porque é um livro, gente, muito rico, muito rico. Quem é gestor de pessoas, quem trabalha com administração, quem trabalha na área de coordenação, quem trabalha gerenciando empresas, quem trabalha na igreja, o livro de Neemias, ele é um livro, gente, muito rico. Quem é economista, pode ler o livro de Neemias. Quem quer ser um chefe de casa muito respeitado, tem que ler esse livro. Se você nunca leu esse livro, lê esse livro lá na sua casa, vale a pena, tá bom? Vale a pena. É um livro assim fácil de você compreender, não é muito difícil. Ele é um livro que tem um vocabulário muito fácil, principalmente se você pegar uma Bíblia da linguagem de hoje. Mas é um livro assim muito rico, rico mesmo, cheio de detalhes, de coisas assim muito interessantes, tá bom? A história, gente, ela precisa de data. É muito bom você dar uma história com data, porque aí enriquece a história. A nossa cronologia bíblica, ela não é exata. Então, por isso que quando eu der uma data aqui para você, e você olhar aí na sua Bíblia, tem um que dá 1 ano, tem outro que dá 2 anos de diferença, outro dá 3 anos de diferença. O pastor Claudemir está errado. Não, a enciclopédia do outro está errado, o Hermel está errado. Não, é porque a cronologia bíblica, ela não é exata, tá bom? Então, a gente dá algumas datas, mas a cronologia bíblica, ela não é exata. Então, as datas que mais se aproximam é aquelas que a gente dá e aquelas que tem nas enciclopédias também para vocês aí, tá? Esse acontecimento aqui aconteceu no ano 606 antes de Cristo, ou 606, se você olhar algumas enciclopédias, você vai ver que é 605, outros falam que é 604, devido à cronologia bíblica que eu falei aos senhores que não são exatas. Mas no ano 606, o rei Nabucodonosor, ele invadiu a cidade de Jerusalém. E a cidade de Jerusalém, a palavra Jerusalém significa habitação de Deus, ou morada de Deus, isso no hebraico é o significado da palavra. E essa cidade, ela foi detonada, ela foi destruída. Esta cidade, ela ficou numa situação muito melancólica, muito complicada. O templo que Salomão fez com riquezas de detalhes, o templo muito bem feito, onde recepcionava ali a presença de Deus, a glória de Deus, foi totalmente destruído. Os muros da cidade destruídos, e o povo foi levado cativo para a Babilônia. Nesse contexto bíblico aqui, o império que estava dominando nessa época aqui era o Império Babilônico. Eles estavam dominando aqui, porque nós tivemos 6 impérios. Nós tivemos o Império Egípcio, nós tivemos o Império Babilônico, nós tivemos o Império Assírio e outros aí. Mas nesse tempo, o império que estava dominando o mundo, que estava dominando as nações, era o Império Babilônico. E Neemias, esse rapaz, ele era muito inteligente, muito culto, muito abençoado, um servo de Deus, dotado de sabedoria, de unção de Deus, de graça de Deus, e ele foi trabalhar na capital, era Suzã nessa época aqui, e ele foi trabalhar na fortaleza, ele foi trabalhar no palácio, ele fazia parte da equipe palaciana, ele fazia parte da elite, e é tanto que ele, sendo judeu, ele ocupou um dos cargos mais importantes da época, que foi ser copeiro do rei. Pastor, isso aí é muito simples, pegar uma taça de vinho, entregar em uma bandeja nas mãos do rei, isso aí até eu faço, duvido. Para você ser copeiro do rei, você tinha que falar no mínimo 3, 4 idiomas. Segunda coisa, você tinha que ser fiel, porque você provava todas as comidas antes de chegar na boca do rei. Naquela época tinha a dificuldade que eles matavam muito os reis envenenados. Então toda a comida, antes de chegar na boca do rei, o copeiro, ele provava, entendeu? Então, se você comesse uma comida envenenada, o rei não morria. Quem morria era você, meu filho, é para caixa prego. Então, você tinha que ser muito respeitado. Você tinha que ser um cara de
de uma confiabilidade muito grande. E esse rapaz foi escolhido, servo de Deus foi escolhido para ser o copeiro do rei. Aí ele está lá no palácio, trabalhando com muito prazer. Ele está lá no palácio trabalhando com muita alegria. E no ano 445, tá bom? Antes de Cristo, mais uma data aí para você. Ele recebe lá um irmão dele, que vai lá, o Anani, vai visitar o irmão no palácio. Vai visitar o irmão e vai ver como que o irmão está trabalhando lá, como que o irmão está sendo copeiro do rei. E os dois começam a conversar, coisas de irmãos. Talvez perguntou da Resgate, como é que a Resgate estava. Perguntou do irmão Hélio, como é que tá pregando ainda? Avivado? Sim, tá. O irmão Maurílio está lá pregando, abençoado? Sim, está. No meio da pergunta, eles fazendo, talvez perguntou da mocidade, perguntou do Ricardo, se estava tocando bem, se estava indo muito legal. E no meio da pergunta, no meio do diálogo do irmão, do Anani com o Neemias formula uma pergunta para ele. O Neemias fala assim: e a cidade de Jerusalém? Como vai? A morada de Deus, a habitação de Deus, como vai? E é aqui que eu começo. O menino olha para ele e fala assim: rapaz, o negócio não está legal não, está muito ruim lá. Nós não conseguimos reconstruir ainda. Aqueles que foram, porque eles voltaram em 3 levas, né? Uma leva com Zorobabel, uma outra com eles e outra com Neemias. Mas nós não conseguimos não, Neemias, reconstruir ainda não. O templo está tudo destruído, a cidade está acabada, e nós estamos assim muito envergonhados. Nós estamos envergonhados porque a gente já foi, meu irmão, grande, a gente já foi abençoado. Aquele templo já recepcionou a glória de Deus lá. Mas hoje, meu irmão, é só ruína. É só ruína. As pessoas passam e zombam da gente, as pessoas passam e riem da gente, e o que sobrou para nós é entulhos, o que sobrou para nós é tristeza, o que sobrou para nós é vergonha, o que sobrou para a gente é ver o diabo tripudiando sobre nós. Aí Neemias, ele recebe essa palavra. Como eu falei a vocês que hoje eu quero falar sobre o comportamento dele, ele toma algumas atitudes. Antes da restauração, ele toma algumas atitudes. Fale para a pessoa que está ao seu lado: nós precisamos tomar algumas atitudes antes da restauração. Agora muda a frase, fala assim, ó: para Deus restaurar, nós precisamos tomar algumas atitudes. Tá, eu caminhei até aqui, bem rapidinho, tá? Só para me montar um alicerce aqui, para mim não deixar você fora da história. Então eu caminhei até aqui. Na verdade a mensagem começa agora. Eu caminhei até aqui para me mostrar para você não ficar desconectado, tá bom? Aí ele ouve essa palavra. A Bíblia diz assim que quando ele ouve a palavra, ele se assenta e ele faz o quê? Chora. A Bíblia diz assim: assentei-me e chorei. Chorou. Olha para mim, meu irmão. Primeira coisa que nós temos que fazer antes de uma restauração, nós temos que descobrir o caminho do quebrantamento. Eu não estou falando de lágrima de crocodilo, não, irmão, porque tem gente também que tem facilidade de molhar o rosto. Só que tem facilidade de pecar também. Tem facilidade de alfinetar, tem facilidade de falar mal, tem facilidade de perder o equilíbrio. Eu não estou falando dessas lágrimas que molham o rosto, não, e lágrima de crocodilo. Eu estou falando de quebrantamento. Eu estou falando de choro de verdade. Eu estou falando de coração rendido ao Senhor. Primeira coisa que esse rapaz fez, ele procura um lugar, ele procura um cantinho, e ele começa a lembrar no templo, e ele chora. Ele chora. Sabe por quê? Ele deveria ter participado de alguns cultos naquele templo. Ele deveria ter visto Deus curar naquele templo. Ele deveria ter visto os levitas tocar naquele templo. E ele falou: meu Deus, o templo está assim, Anani? O Anani falou: tá. Não tem escola, Anani? O Anani falou: não tem escola, foi queimado. Mas Anani, você está brincando. E os sacerdotes? Ele falou: estão todos humilhados. E os cânticos de louvor a Deus também não tem.
E as harpas estão guardadas, enferrujando. Ninguém quer tocar, Neemias. Ninguém quer falar. Ninguém quer adorar. Neemias, o povo foi levado cativo. O que ficou lá, Neemias, é só quem não tem condições. É a ralé de Jerusalém que ficou lá. Não tem condições. Quando ele ficou sabendo que a cidade de Jerusalém, o templo de Deus, estava destruído, a Bíblia diz assim que ele se assentou e chorou. Chorou. E eu vou falar um negócio para você, irmão. Se tem uma coisa que faz Deus curar pessoas, é o quebrantamento. Se tem uma coisa que faz Deus restaurar uma cidade, é o quebrantamento. Se tem uma coisa que faz Deus arrancar gente do fundo do poço, é o quebrantamento. Se tem algo que faz Deus mudar a história de pessoas, é o quebrantamento. Você não tem ideia o que uma lágrima de verdade aos pés de Jesus é capaz de fazer. Você não tem ideia o que uma hora de oração rendido ao senhorio de Deus, ao senhorio da palavra, é capaz de fazer. Você não tem ideia quando você se rende e você fala: Deus, eu quero chorar pelo pecado. Eu quero chorar pelo pecado que eu cometi. Eu quero chorar pelos meus erros. Eu quero chorar pela sua obra. Você não tem ideia. Primeira coisa que esse rapaz fez, ele chorou. Ele chorou, ele se quebrantou. O que ele ouviu foi tão comovente que ele não aguentou. Ele falou: eu me assentei e chorei. Ele falou: eu chorei, cara. Saber que a cidade, saber que onde eu dei glória a Deus, saber que onde eu cantei, saber que onde eu levantei a mão foi destruído, eu chorei. Quando eu preparava esse sermão para me trazer para vocês hoje aqui, Deus falou para mim assim, ó: diga a Resgate que eu escolhi a igreja Resgate para um trabalho diferente nessa cidade, para um trabalho diferente nessa região. E eu falei: Deus, o que o Senhor vai fazer? Deus falou para mim assim, ó: fala à minha igreja que por causa do quebrantamento deles, eu vou libertar outros. Por causa do quebrantamento deles, eu vou restaurar outros. Por causa do quebrantamento deles, eu vou curar outros. Por causa do quebrantamento deles, eu vou quebrar grilhões do diabo. Deixa eu lhe dar um conselho. Me ajude a chorar pela cidade. Eu estou dizendo lágrima de verdade. Vocês vão ver o que Deus vai fazer. Nós temos que chorar pelo avivamento. Nós temos que chorar por batismo com o Espírito Santo. Nós temos que chorar por santidade. Nós temos que chorar por conversão de almas. Nós temos que chorar pela união da igreja, gente. Sabe o que está acontecendo, Hélio? Sabe o que está acontecendo, Maurílio? Nós estamos tendo informações de que as coisas estão destruídas, e a gente não chora mais, a gente não se quebranta, a gente não ora, vai passando os dias e vai ficando. A gente tem informação, gente, que os templos estão destruídos, a gente tem informação que tem missionário morrendo, gente. Nos países de cortina de ferro, sabe o que eles fazem? Manda os missionários deitar no chão, com criança, e fuzila todo mundo, e nós brigando, gente, pelo amor de Deus, e a gente brigando por causa de besteira, de bobeira, de jumentice, cafonice. O seu
quebrantamento está trazendo o milagre para o seu coração nessa noite. O seu quebrantamento está trazendo a sua vitória nesta noite. O seu quebrantamento está trazendo a restauração da sua família nesta noite. Primeiro comportamento de Neemias. O que ele faz diante da informação que ele tem? Ele se quebranta. Ele chora. Ele chora. Ele chora. Fale comigo, Neemias tinha sensibilidade espiritual. Levanta a sua mão nessa noite. Só você que tem sensibilidade espiritual, levanta as tuas mãos agora. Só você que está debaixo desta palavra, levante as suas mãos agora. Onde houver uma mão levantada, a glória de Deus está se manifestando aí. A unção de Deus está se manifestando aí. E eu quero lhe dar uma palavra para te alegrar. Eu quero lhe dar uma palavra para mim aumentar a sua fé. Eu quero lhe dar uma palavra para mim aumentar a sua alegria. Pastor, parece que eu estou orando e não está acontecendo nada. Parece que eu estou orando e eu não estou vendo nada. Parece que eu estou orando, pastor, e as minhas orações, eu estou lançando elas nas paredes do universo. Eu lhe dou uma palavra de Deus. A sua oração já chegou lá no céu. Ela já chegou diante de Deus. E eu sou profeta hoje aqui, ó. Não vai demorar muito. Você vai pegar esse microfone e vai contar milagres que Deus fez. Vai contar testemunhos que Deus fez. Se você acredita, dá um glória a Deus comigo agora. Se você acredita, dá um glória a Deus comigo agora. Mais uma vez, se você acredita, dá um glória a Deus comigo agora. E receba o peso dessa palavra. Segunda coisa que ele faz. Segunda coisa que ele faz. Ele faz um propósito de oração. Fale comigo. Um propósito de oração. Fala assim, ó, oração direcionada. Direcionada. É isso aqui, ó. Sabe o que ele faz? A vida dele é uma escadinha. A vida cristã é uma escadinha. Fala assim, a vida cristã é uma escada. Ô meu irmão, só tem elevador nos prédios. Na vida cristã não tem elevador. Você apertar o botão aqui, ó, e vup, não tem. Na vida cristã tem escada. Quando Jacó teve um sonho, Deus não mostrou para ele um elevador. Deus mostrou uma escada. Sabe por quê? O que Deus estava querendo ensinar para Jacó? O seu ministério vai ter que subir um degrau por vez. Um de cada vez. Um de cada vez. Sua vida é uma escadinha. Vai subindo. Assim também era com Neemias. Depois que ele chora, ele enxuga as lágrimas. E ele fala, eu já me quebrantei. Eu já chorei. E no meio do quebrantamento, Deus falou comigo. Ele fala assim, eu vou fazer um propósito de oração. Primeiro, ele faz uma oração, gente, pedindo perdão pelos pecados que os seus pais, que os seus antepassados cometeu. E ele se inclui junto, fala assim, ele se inclui junto. Você pode ver, ele fala assim, Senhor, perdoa os nossos pecados. Nós pecamos, nós erramos. Senhor, eu sou judeu também. Eu sou israelita também. Não foi só os meus pais. Senhor, eu errei também. Eu errei também. Gente, o erro da igreja aqui no Japão não é só deles.
É nosso também. É nosso também. Ah, pastor, não, nós somos bons. Não somos não, irmãos. Não somos não. A igreja fulano de tal lá é ruim. Não é não, gente. Não fala assim não. Não é não. O erro é nosso. O erro é nosso. Quando a igreja muda o comportamento, Deus muda a forma de operar. Se nós ficarmos apontando os erros das igrejas, nós vamos perder tempo. Mas se nós orarmos por elas, a mão de Deus vai trabalhar. A mão de Deus vai agir. Todo mundo precisa mudar. Nós precisamos mudar. Aí Neemias fala assim: Senhor, renova a minha fé. Agora olha para mim. Sabe o que Neemias faz, gente? Ele assume um propósito de orar 4 meses. Quantos meses? 4. Fala assim, ó, tem o tempo de chorar e tem o tempo de orar. Com propósito. Gente, esse cara me dá uma aula, gente. Olha as fases disso aqui, ó. A gente nunca parou, eu nunca analisei desse jeito. Porque tem gente que só fica chorando também. Só fica chorando. Ai, a cidade foi destruída. Ai, meu Deus. Ai, Senhor. Aí vai passando o dia chorando. Ai, Senhor. Ai, que é? Ai, meu Deus. Mas era tão bom. Ai, o templo. Agora não tem mais. E chora. Irmão, isso não adianta nada só. Isso não adianta nada. Teve a época de chorar. Teve a época do quebrantamento. Daqui a pouco passou. Ele pegou um lencinho, acho que era o meu que eu emprestei para ele. Enxugou as lágrimas e falou: agora, Senhor, é oração com propósito. Olha só. Ele falou: Senhor, agora eu vou orar 4 meses. Porque eu quero que o Senhor fale no coração do rei. Para o rei me liberar. Para mim ir construir a cidade. Meu irmão, não adianta a gente ficar só chorando, não. Sem posicionamento. Você já chorou? Você já se quebrantou? Então agora se posiciona. Se posiciona, porque ficar com o rosto banhado também de lágrima. Sem posicionamento não vai adiantar nada. Só vai inchar os seus olhos, estragar sua maquiagem, não vai adiantar nada. Primeiro você chora, você se quebranta. Aí depois você se posiciona. Muda o que precisa mudar. Restaura o que precisa restaurar. Ficar só chorando, sem mudança, é jumentice, é cafonice. 4 meses. Ele ora. E a oração dele tem um propósito. Senhor, eu não posso sair daqui, da fortaleza. Eu sou copeiro do rei. Senhor, Babilônia hoje é um império que comanda o mundo. Sem a ordem do rei, eu não posso sair daqui. O Senhor sabe que eu não posso. Eu tenho compromisso aqui. Agora, eu quero também reconstruir a cidade, Pai. Só que eu preciso que o Senhor fale no coração do rei. Eu vou correr. Aí ele vai entregar vinho para o rei. O rei olha para ele e ele deveria ser um cara, irmão, muito legal. Muito legal. Claudemir, aonde você tem base bíblica para isso? Eu tenho. Quando ele vai entregar o copo de vinho na mão do rei, o rei olha para ele e fala assim: parece que você está triste. O seu rosto está diferente, Neemias. O rei fala para ele assim, ó: eu nunca te vi o quê? Assim. Eu nunca te vi assim. Eu nunca vi você triste, Neemias. Para baixo. Ô Neemias, eu sempre vejo você dando glória a Deus, Neemias. Eu sempre vejo você cantando. Você é um cara que enche esse palácio aqui de alegria, Neemias. Ô Neemias, você enche aqui, ó, esse palácio aqui, ó, de prazer. Você trabalha cantando. O que está acontecendo com você? Ô meu irmão, as pessoas conhecem você. E eles sabem o dia que você não está bem. E Neemias foi inteligente, gente. Cara inteligente. Ele falou assim, ó: se eu não mostrar para o rei, como que ele vai me perguntar? Eu não posso chegar aí falando, porque você não podia interromper o rei de jeito nenhum. Agora, se ele formulasse a pergunta, aí com sabedoria você formulava a resposta.
O rei olhou para ele e falou: você está triste, cara? Eu acho que o Espírito Santo falou para ele assim: ó, faz uma carinha de triste aí, Neemias. Ô Neemias, dá uma choradinha aí, Neemias. Vai, meu filho, vai. Ô Neemias, faz a sua parte aí, que o rei vai perguntar. Ele falou assim: ó, a cidade dos meus pais foram destruídas, acabada. Isso depois de quantos meses? 4 meses de oração, hein? 4 meses de oração, diga 4 meses de oração. A cidade foi destruída, acabada. E o rei falou: o que você quer? Ele falou: eu quero a autorização do senhor para me reconstruir a cidade. O rei falou: eu te dou. Irmão, assim ó, simples. O rei falou: eu dou. Você é um menino bom, eu te dou. Irmão, simples assim ó. Simples. Não teve reunião, não teve nada disso. Não teve que ligar para o Barack Obama, que já até saiu, né? Não teve que ligar para esse louco aí da China. Para nenhum. O rei olhou e falou: vou te dar. Eu vou te dar. Pegou uma carta, assinou uma carta, presta atenção. Assinou uma carta porque ele tinha que chegar em Jerusalém. Até ele chegar em Jerusalém, ele tinha que passar por muitas barreiras. Ele tinha que passar por muitos lugares. Ele tinha que passar em locais que tinha outros governadores cuidando. Ele falou: rei, então me dá uma carta assinada pelo senhor, porque quando eu chegar nas barreiras, os governantes, as pessoas que cuidam das fronteiras dos países, da cidade, eles vão me deixar passar. O rei falou: tem sentido o que ele está pedindo, é verdade. Se eu enviei ele, eu tenho que dar um documento que prova. Tem sentido. Depois de 4 meses de oração. Aí ele vai falar assim, ó, que o rei deu tudo o que ele pediu, segundo a boa mão de Deus. Agora deixa eu explicar isso aqui, porque eu vou fechar com isso aqui para o lado espiritual, porque foi isso que Deus mandou falar. Esse rei aqui, da Babilônia, era quem comandava o mundo nessa época. Era o império que comandava o mundo. O rei deu tudo que ele precisava. Assinou tudo que ele precisava. Porque ele tinha que passar por algumas barreiras. Deixa eu lhe dar uma palavra de Deus. Tem algumas barreiras na nossa vida que a gente só passa se o rei assinar. Se o rei não assinar, meu irmão, você não passa. Tem algumas barreiras que o diabo arma para a igreja, que a gente só passa se o rei assinar. Tem umas crises que acontecem na nossa vida, que a gente só passa se o rei assinar. Tem umas crises que acontecem no nosso ministério, que a gente só passa se o rei assinar. Tem umas crises financeiras na nossa vida, que a gente só passa se o rei assinar. Tem umas crises espirituais que a gente enfrenta, que a gente só passa se o rei assinar. Aí ele chegava nas fronteiras, e o cara falava: quem é você? Ele falava: eu sou o copeiro do rei. Onde você está indo? Estou indo para Jerusalém, restaurar o que foi destruído. O cara: não, você está louco, você está maluco. Ele falava: lê aqui, ó. Quando o cara lia lá, Artaxerxes, o cara falava: hã? Ele mandou, vai, filho, vai. E tem mais, Maurílio. A Bíblia diz assim que além do rei dar a carta, eu estou levando para o sentido espiritual, tá? Além do rei dar a carta para ele, o rei ainda mandou uma comitiva de cavaleiros, soldados, para acompanhar ele. Ó, você não está sozinho não, meu filho. Você não está sozinho não, viu? Além do rei assinar sua carta, ele fala assim, ó: os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e o livram. Fala assim, ó: Neemias passou por todas as barreiras, porque o rei assinou a carta. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Levanta a sua mão. Levanta a sua mão, igreja. Que palavra maravilhosa. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Levanta a sua mão. Deus me manda lhe dizer: pode começar a cantar hoje, viu? Pode começar a se alegrar hoje. Deus me manda lhe dizer: pode começar a glorificar o nome dele hoje, porque ele assina a carta da sua vitória. Ele assina a carta do seu milagre. Enquanto eu vou falando aqui, você vai glorificando o nome dele aí.
Ele assina a carta da salvação da sua família. Ele assina a carta da salvação da sua família. Tem mais. Ele assina a carta do avivamento aqui para a cidade de Oizumi. Ora mais, tornou mais. Lá vai mais, lá vai mais. Ele assina a carta da salvação de gente que está nas garras do diabo. Ele vai arrancar de lá. Essas pessoas vão chegar aqui e vai dizer: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Ele assina já a carta hoje das pessoas que ele vai batizar com o Espírito Santo aqui nessa casa. Ele assina a carta das pessoas que ele vai usar aqui nessa casa. Eu tenho mais para você. Ele já assinou a carta daquilo que ele vai fazer no simpósio aqui, começando na quinta-feira. Ele já assinou a carta. Levanta a sua mão e dá um glória a Deus ao Senhor essa noite. Dá um glória a Deus ao Senhor esta noite. Oh glória. Oh glória. Você já ouviu um livro do pastor André? Ele é chamado de contrabandista de Deus, missionário na China comunista. E você sabe que não pode ter Bíblias. Os irmãos congregam em lugares subterrâneos, porque não pode. E Deus falou para ele assim, enche o seu fusquinha de Bíblia e leva. Era para ele distribuir numa colônia. Ele falou: Senhor, é o diabo falando comigo. Deus falou: não, sou eu. Vai, porque eu assinei a carta. Eu estou no comando. Ele encheu o fusquinha dele de Bíblia, irmão. De Bíblia. Seria morto se fizesse uma coisa dessa. Pastor André, contrabandista de Deus. Quando ele para na fronteira, os guardas perguntam: o que o senhor tem aí? E Deus fala para ele assim, abre o capô do carro. Abre e deixa eles ver tudo que tem. Ele falou: não pode. E ele abriu, e os guardas olhou. E ele abriu, os guardas olhou tudo. E olhou, aí os guardas chamou ele, Maurílio. E falou assim, vai bem rápido. Vai rápido. Porque senão vai estragar todos os alfaces. Tomate dentro das caixas. O homem não viu Bíblia. Ele viu tomates e alface. Ele viu tomates e alface. Porque o rei assinou a carta. A pastora Sara Cavalcante foi para Israel. E não pode levar folhetos para Israel. Pode fazer o trabalho. Tem as igrejas em Israel. Mas fazer evangelismo ainda não é liberado. E no Rio de Janeiro, os folhetos chegam tudo para ela em hebraico e em inglês. E chegou em cima da hora dela viajar. E não deu tempo para ela guardar. Ela só pegou os folhetos, jogou dentro da mala e foi. Junto com o pastor Moisés, com a irmã Célia, o pastor Jabes de Alencar, que é o pastor dela, lá do Rio. E chega no aeroporto, lá em Tel Aviv, ele sorteia algumas malas para serem abertas. E ela falou: Deus, não deixa. Aí sortearam justamente a mala dela. Ela falou: meu Deus. A moça falou: abre essa mala. Ela abriu a mala. E a moça apalpou, olhou, apalpou, olhou. E ela fala muito bem o hebraico, o grego. A moça chamou ela e falou assim: dona, da outra vez que a senhora vir para Israel, aqui tem comida, viu? Não precisa a senhora trazer tanta bolacha desse jeito, não. Tanto biscoito desse jeito, não, porque aqui tem comida. A moça viu comida. E era comida mesmo, mas de outro jeito. A moça não viu folheto. A moça viu bolacha. O rei assinou a carta. Meu irmão, levanta a sua mão. Dá um glória a Deus aqui essa noite. Dá um glória a Deus aqui essa noite. Se essa palavra é de Deus, rasga um glória a Deus aqui essa noite. Glorifica o nome do Senhor. Fale para a pessoa que está ao seu lado: quando o rei assina a carta, ninguém impede. Fala assim, quando o rei assina a carta, ninguém impede. Então dá um glórias ao nome do Senhor Jeová.
pastor André passou e os guardas não viram Bíblias. Os caras, eles viram tomates e alface dentro das caixas. Curve a sua cabeça. Eu estou sentindo uma unção tão extraordinária aqui hoje. Eu estou cheio de Deus aqui. Quando o irmão Hélio, o irmão Maurílio, que tem nos ajudado, quando nós colocarmos as mãos hoje, eu já estou vendo cadeias sendo quebradas agora. Eu já estou vendo o diabo humilhado e Jesus dizendo: edificarei a minha igreja, edificarei a minha igreja. E eu quero dar uma ordem, não brincando, porque jamais eu vou brincar com isso. Eu quero dar uma ordem na autoridade de Deus aos demônios: saia do nosso caminho, saia dessa cidade, saia da nossa família, porque o Rei Jesus assinou a carta. O Rei Jesus assinou a carta. Se é verdade, dão glórias ao nome do Senhor agora. Receba a palavra que liberta, receba a palavra que cura, receba a palavra que te coloca de pé, receba a palavra que te esclarece, receba a palavra que te dá vitória. Oh, o Rei não vai lhe mandar desprotegido, meu irmão. Para nós orarmos por vocês. Fala assim, ó: tudo o que Neemias pediu, o rei deu, porque Deus trabalhou. Sabe o que ele falou? Ele falou assim: ô rei, pede pro guarda florestal Asaf, me dá madeira, rei. O rei falou: é verdade. É óbvio o que ele está falando. Se ele vai construir, ele precisa de madeira. Sim. Maurílio, aí tudo que ele foi pedindo, o rei foi dando. O rei, mas me dá isso aqui também que eu preciso. O rei falou: eu te dou. O rei, mas me dá isso aqui também que eu preciso. O rei falou: eu te dou, sim. O rei, mas eu preciso disso aqui. Eu te dou. Só que ele não bate no peito. Por isso que eu gosto de Neemias. Ele não bate no peito. Ele termina dizendo assim, ó: e ele me deu tudo que eu precisei, segundo a boa mão de quem? De Deus. Você está de pé, meu irmão, por causa da mão de Deus. A resgate está, onde está? Por causa da mão de Deus. A presença de Deus está aqui, por causa da mão dele, que está trabalhando entre nós e por nós. Ele passou por todas as barreiras. Chegou em Jerusalém, porque o rei assinou a carta para ele. Gente, parece que eu vejo, imagina, uma comitiva. Uma comitiva, gente. Uma comitiva. Junto com ele, a Bíblia diz que foi uma comitiva com ele. Ó, quando o rei manda você, ele nunca vai mandar você desprotegido para você passar vergonha. Ele manda uma comitiva do céu com você, ainda que você não vê, mas tem. Ele não vai mandar você desprotegido para você passar vergonha. Pode ficar tranquilo, se você está na vontade dele, se ele tem propósito na sua vida, se a sua vida está afinada com ele, se você o ama, pode ter certeza, ele não vai te mandar desprotegido. Se ele colocar uma palavra no seu coração, se ele colocar uma missão na sua vida, ele vai mandar uma comitiva de anjos para abrir o caminho para você passar. E tem mais, os anjos vão abrindo o caminho e você vai com a carta que ele mesmo assinou. Ele mesmo assinou. Fui tirar meu visto lá no Brasil. A moça falou para mim assim: o senhor é japonês? Eu falei: preto? Tem jeito. Como? Mas o senhor não está vendo, moça? Preto. Mas o senhor não sou descendente? E a sua esposa? Eu falei: ixi, mais preta ainda. Mais preta ainda. E as suas filhas? Mais preta ainda.
A moça falou para mim assim, ó, se sair o seu visto, se sair, ela falou, é 6 meses que o senhor vai ter que esperar, se sair. Eu falei, tá bom, porque eu não estava querendo vir mesmo. Eu falei, se sair, deixa para lá, neném. Mas o rei assinou a carta. Aí, 20 dias, mandaram lá um comunicado para a gente ir lá no consulado. Ela falou, se sair vai demorar 3 meses e vai ser 1 ano. Se sair. Eu falei, tá bom, 6 meses e 1 ano. Aí eu cheguei lá. Ela falou, então, o senhor tem o visto. Paga aqui. Eu falei, vou pagar? Aí, tem que pagar também. Quanto tempo de visto? Ela falou, é 3 anos. Eu falei, Aí tinha um rapaz do lado assim, ó. Ele era descendente. A esposa dele era. Aí ele falou assim, o senhor vai fazer o quê no Japão? Eu falei, eu vou trabalhar na igreja. E perturbar o cão, o capeta, tudo quanto é diabo que tiver lá. Trabalhar na igreja. Ele falou, o rapaz ficou meio assustado. Mas por que pro senhor saiu 3 anos? O senhor não é descendente? E para mim saiu 1. Eu falei, porque você vai trabalhar na fábrica e você não precisa de mais tempo. Eu vou trabalhar na obra de Deus, eu preciso de mais tempo do que você. Ele, o senhor sabe que é verdade, rapaz. Eu falei, você vai trabalhar na fábrica. Aí Deus olhou e falou, a fábrica? Vou dar 2 anos para ele, 1 ano. Aí Deus olhou e falou, essa é a igreja. Assina aí, 3 anos para ele. Se você está afinado com Deus, Ele vai te surpreender essa noite. Ele vai te surpreender. Dão glórias ao nome do Senhor aqui. Dão glórias ao nome do Senhor aqui. Fica de pé, de mãos levantadas, glorificando o nome do Senhor. Se você crê que o rei assinou a carta, dá glória a Deus ao nome do Senhor essa noite. Dá glória a Deus ao nome do Senhor essa noite. Aperta a mão da pessoa que está ao seu lado e fala para ele assim, adore ao Senhor, porque o rei assinou a carta. Fala para ele, adore ao Senhor, porque o rei assinou a carta. Hélio, Deus está assinando a carta de coisas boas para você. Maurílio, Deus está assinando a carta de coisas boas para você. E tem mais que eu vou falar para vocês. Nós já vamos colocar a mão em vocês agora, enquanto o rei vai assinando a carta e dando vitória. Quem acredita, tire o pé do chão para adorar. Vai, deixa eu ver. Cadê as línguas estranhas? Deixa eu ver. Cadê? Cadê a unção de Deus aqui nessa casa? Deixa eu ver. Cadê? O rei assinou a carta. Isso, pode se ajuntar debaixo dessa unção agora. Nós vamos orar. Isso, nós vamos orar debaixo dessa unção. Gente, tem milagre acontecendo. Deixa eu fazer diferente. Estende as suas mãos aqui, Hélio. Pai, coloca na mão do teu filho uma unção diferenciada da que ele já tem. E onde ele colocar a mão hoje, que haja mais milagre do que sempre tenha visto o Senhor. Oragai, tonoregestu nagai, chomagai. Usa as mãos dele para curar e restaurar aqui esta noite. Oh, irmão Maurílio, estenda a mão aqui. Pai, o Maurílio é o sacerdote, é o copastor dessa igreja. Por isso que eu designei ele, Senhor, para ungir, porque esse é o trabalho do sacerdote. E onde o Maurílio ungir, milagres acontecerão, portas se abrirão. Unge as mãos do Maurílio para a glória do teu nome. Quem crê assim pode dar glórias ao Senhor essa noite.